cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui hoje pra gente estar tendo uma conversa com o Dr. Marcos Eberlin. Ele é um renomado cientista brasileiro, químico, foi pesquisador durante anos da Universidade Federal Unicamp e também tem o seu pós-doutorado na Purdue University nos Estados Unidos. Hoje o Dr. Eberlin, ele é professor e coordenador do Instituto Discovery Mackenzie na Universidade Mackenzie em São Paulo e em 2020 foi listado como um dos cientistas mais influentes do mundo. E hoje a gente vai estar conversando sobre o testemunho dele, sobre a brilhante carreira científica que ele tem. A gente também vai estar falando sobre a teoria do design inteligente, sobre a hipótese da evolução, sobre as confusões que estão acontecendo nas igrejas hoje, como vários conceitos de desvalorização da vida humana que surgem a partir do evolucionismo e também no final ele tem uma mensagem especial para jovens e estudantes cristãos. E enquanto você ouve, coloque nos comentários: você também crê que Deus criou o mundo da forma como está descrito na Bíblia? Comenta aqui que eu vou amar ver as suas respostas e aproveita essa entrevista porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Dr. Eberlin, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Rebeca, é um privilégio muito grande, eu que agradeço o convite, principalmente para falar do assunto mais importante de todos, a razão da nossa esperança. Com certeza, esse é um assunto que muitas vezes causa dúvidas, então é bom a gente sempre estar trazendo isso, esclarecendo. Então, para a gente começar, você pode contar um pouquinho sobre a sua história, sua carreira, de como você também se envolveu na questão da química e o seu testemunho de como você veio a Cristo? Isso, Rebeca, esse podcast aí, essa entrevista vai ter que demorar aí umas 5 horas, mais ou menos. Muita coisa, né? Vou ter que começar lá na Rússia, 3 gerações atrás. Meu bisavô ucraniano, o sobrenome é Koval, casou com a minha bisavó russa, Boiko, sobrenome, e eram católicos ortodoxos e se converteram, se tornaram batistas na Rússia e pegaram os santos, colocaram no saco, jogaram fora e aí foram denunciados e meu bisavô ficou preso na Rússia por 5 anos. Uau! Aí ele foi exilado para a Sibéria, todo mundo sabe disso, né? Que é onde os hereges russos, normalmente, ainda mais ucraniano, né? Então, olha, você já pode perceber que eu sou de uma família boa de briga, né? Ucraniano com russo. E aí, depois ele foi para Kiev, e de Kiev veio para o Brasil. E, então, eu nasci batista, terceira geração. Minha avó aqui no Brasil fundou a primeira igreja batista de Sumaré, e meu pai praticamente não fundou, mas estabeleceu a primeira igreja batista de Campinas. Então, é dessa família que eu venho. E aí eu nasci batista e aprendi desde tenra idade com a minha professora da IBD que fomos feitos prontos por um ser de extremo poder e autoridade. Em 6 dias, há 6.000 anos atrás. Então, eu fui educado como um criacionista, raiz. Terra jovem, universo jovem. Mas entrei na universidade e Pasteur diz, né, Rebeca, um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima. Te aproxima. Uhum. E aí eu aprendi o Big Bang, aprendi a evolução e comecei a pensar que a Bíblia teria alegorias, né, que seriam mitos, na realidade, ou histórias que Deus mandou contar. Tem livros por aí hoje que são famosos, inclusive, e estão anunciando isso para os nossos jovens. Podcasts são feitos, né? Acabei de ouvir um agora que eu fiquei horrorizado, é o 39. 39 podcasts. Nossa. E aí o que aconteceu, né, Rebeca? Eu passei a crer na evolução, que
que é uma crença, passei a crer no Big Bang, também é uma crença, e me tornei um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como eles... Agora tudo virou um jogo de palavras. E criacionista evolucionário é bem melhor que evolucionista teísta, né, Rebeca? E aí O eu me termo tornei... fica menos assustador, né? Pelo menos é criacionista, né? Entendeu? Eu brinco, assim, eu sou bem ácido nas minhas brincadeiras, mas eu brinco, né? Assim, tipo pesticida e defensivo agrícola. A gente sempre joga com as palavras. Uhum. E aí eu me tornei um evolucionista teísta. E por que eu sou tão ácido contra essa posição? Porque eu fui. E por 40 anos, Rebeca, eu militei na ciência. Para mim era ciência, ciência, ciência. E eu chegava lá e falava assim, gente, uma vez até num debate me perguntaram, você é cristão, né, Marcos? Eu falei, eu sou cristão na igreja, aqui eu sou cientista, olha só. E eu dava aula sobre evolução, sobre o Big Bang, e eu vi muitos e muitos jovens, né, Rebeca? 2/3 dos nossos jovens nas universidades estão se tornando ateus e sempre se tornaram ateus. Por quê? Porque compram a evolução, compram o Big Bang e tudo mais. E às vezes até compram um Deus que guiou a evolução. E eu vi muitos se perderem. E pela graça de Deus eu continuei firme, mas eu fui como um cientista, Rebeca, insignificante como cientista para a nossa fé. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Marcus Eberlin antes de 2008. E olha, eu acho que eu fui um cientista razoável. Depois você dá uma olhadinha no meu currículo, tá bom? Porque dizem que o Marcos é um outsider, né? Ele é um fundamentalista que não sabe de ciência e tal. Até isso eles falam de mim, tá bom, Rebeca? Mas dá uma olhadinha no meu currículo aí, tá bom? E aí, mas eu fui insignificante, Rebeca, por 40 anos. Na realidade, eu trabalhei para o lado do mal, né? As forças do mal, eu estava cooptado, porque eu falava sobre evolução, sobre Big Bang, e isso corrompe a nossa fé, transforma Com Deus num Deus certeza. estranho e tudo mais. Aí, até que em 2008, eu fui dar uma aula na Unicamp, eu conto isso tudo no meu livro, Fomos Planejados, a história toda, em detalhes. E aí vi uma reportagem da Veja, super interessante, lançou na capa Darwin, o homem que matou Deus. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a estudar um pouco e descobri o design inteligente. Uma ciência magnífica do design inteligente. Tem um livro aí que diz que o design inteligente é a quarta visão para os cristãos. É um absurdo isso. Eu nunca vi uma coisa tão absurda como essa. Eu falei para o Stephen Meyer. Eu puxei a orelha dele, tá? O Marcos puxou a orelha do Stephen Meyer. Eu falei, Meyer, como é que você entrou naquele livro? Como é que você fez isso? Ele falou assim, Marcos, alguém tinha que defender o design inteligente lá, mas você viu o livro? Uma quarta visão para a igreja? Ô, Rebeca, a igreja não tem 4 visões. É como eu escrever um livro sobre as 4 visões da igreja sobre o aborto. As 4 visões da igreja sobre o casamento gay. As 4 visões da igreja sobre a salvação. Não temos 4 visões. E a gente só tem uma única e exclusiva visão sobre as nossas origens. Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. E o design inteligente, eu descobri, olha, que legal, é uma ciência magnífica, defendida por grandes cientistas de renome, tem uma lista de mais de 1000, eu apareço na primeira página da lista. Acho que se eu ganhei prêmios em ciência, acho que esse é o meu maior. E aí eu me converti ao design inteligente, comecei a estudar, e cada vez que eu estudo mais, mais eu me convenço que a minha professorinha da EBD estava certa. E ela deu um banho nos eruditos desse mundo. Viu? Eu sempre falo, eu vou lembrar de novo dela. Professora, eu não lembro mais seu nome, eu lembro de você me dando aula. Eu nem sequer mais o seu rosto lembro, professora, mas na glória eu estarei com você, andando em ruas de ouro, com o nosso mestre Jesus. E o que eu vou falar para ela, né, Rebeca? A senhora estava certa, e eu, 40 anos, fiquei iludido com a ciência desse mundo. E aí, a partir de 2008, Rebeca, eu comecei, então, a estudar.
larguei a evolução, larguei Darwin, porque a evolução, gente, ó, todos os jovens que estão nos ouvindo, Rebeca e todos os jovens que estão nos ouvindo. Eu não sei a sua posição, Rebeca, talvez você tenha convidado. Não, eu sou super criacionista, pode ir. Então, olha, jovens, Rebeca, tem uma onda hoje nas nossas igrejas. Eu vejo isso de perto também. Os jovens estão se convertendo a Darwin. Há uma organização com milhões de dólares financiando essa onda. Há uma associação que se diz de cristãos na ciência que faz isso, apologia. Tem podcasts que são pagos por essa associação, está no 39 agora, eu acabei de assistir um sobre o dilúvio. Eu não tive outra palavra a não dizer anátema. Eu entrei lá nos comentários e escrevi anátema. Que está levando os nossos jovens para o evolucionismo teísta, dizendo que a gente tem 4 visões. Nós não temos. Na realidade, eles só defendem uma, que é o criacionismo evolucionário. Uma teoria nefasta que destrói os alicerces da nossa igreja. O Wayne Grudem, né, A Vida Nova, acaba de lançar. Eles vão, acho que agora é nesse mês, o evolucionismo teísta. Sim. 1007 páginas. O Stephen Meyer também está nele, né? Sim. Você falou dele? Nessa ele acertou, né, o Meyer. E aí, nesse livro, Wayne Grudem, Rebeca, Wayne Grudem é a maior referência em teólogo teologia. Incrível. Todo mundo tem a teologia sistemática do Wayne Grudem. Se você não leu ainda, leia, né? Os seminários todos nos Estados Unidos é o Wayne Grudem. Ele disse, olha, it's too big a price to pay, too big a price to pay, too big a price to pay. Ele repete 3 vezes na sua palestra. Ele fala, preço grande demais a ser pago. 11 doutrinas básicas, 10 inverdades em livros do Novo Testamento. Uma mentira, porque Jesus fala, né, Rebeca? Não tem deslido, gente. Vou falar a todo mundo que está nos vendo aí. Essa turma toda que está assistindo o podcast 39, essa turma toda que está lendo o livro do John Walton, essa turma toda que está lendo o livro do Craig, e estão se deixando levar por essas heresias. Vocês não têm deslido? Não tem deslido na Bíblia? Não tem deslido na Science? Não tem deslido na Nature? Que a ciência hoje mostra claramente que a gente não evoluiu, a evolução faliu, o Big Bang faliu. E não tem deslido que desde o princípio fostes feito homem e mulher. Como é que pode ele ter escolhido aquele casal de humanoides? Se próprio Cristo, o Verbo, ele era o Verbo, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio Cristo diz, não tem deslido, garotada, vocês não têm lido, não têm estudado, têm ido nesse barco, não é? Não tem deslido, que desde o princípio eu os fiz, não tem deslido Salmos 33:9, que ele diz, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Então, ou você entende que ele fez tudo pronto, ou você joga a sua Bíblia fora, né? Salmos, pelo menos, você tira. Em Salmos 33:6, né, Rebeca, está escrito assim, o universo foi formado pelo sopro, pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja universo e houve universo. Não tendes visto a foto do Hubble? O Hubble tirou uma foto da galáxia mais antiga do universo, a GNZ 11. Rebeca, Deus está mandando a selfie. Eu estou dizendo isso. Deus podia ter tirado uma foto do universo. Ele tirou. A foto chegou no Hubble. A GNZ 11 está pronta. 13,4 bilhões de anos atrás, a galáxia está toda estruturada. A estrela está emitindo já na radiação de todos os elementos mais pesados. Então foi feito pronto há 13,4 bilhões de anos atrás? Não. As estrelas têm um tempo de vida, por exemplo, o Sol, de 5 bilhões de anos. Então, não dava para chegar até aqui. O universo foi feito pronto e ele é extremamente jovem. A gente tem a foto, a gente tem o DNA mitocondrial, a gente tem o Adão Y. Estamos atolados, afogados e abarrotados de evidências de que a minha professorinha, viu, professorinha? A honra e glória a você. Você desbancou os eruditos desse mundo.
Você desbancou aqueles eruditos que vão nos podcasts aí falar mal da palavra de Deus, dizendo que é igual o épico de Gilgamesh. Rebeca, eu estou meio irado, não sei se você está percebendo, mas Jesus também ficou, tá? Sim, não, e tá E certo, porque a ele, gente vê os jovens, assim, parece que sempre tá querendo achar algo novo, então, assim, a gente vê isso de vários ramos, aí querendo, alguns protestantes querendo voltar para o catolicismo, aí alguns cristãos querendo falar assim, não, esse tipo de relacionamento de casamento pode, entre dois homens ou duas mulheres, então, assim, assim, até esse relativismo que a gente vê, ele tá chegando tão longe, que chega numa das coisas mais básicas, digamos assim, da fé cristã, que é ver Gênesis 1 e 2 como um fato e não só como uma alegoria ou como uma poesia ou coisa assim do tipo, né? Rebeca, o Ed René outro dia quis atualizar a palavra, certo? Uhum, Eu me revoltei, acho que todo mundo se revoltou. Ele com tentou certeza. explicar, ficou pior ainda. Ele já tinha dito umas heresias lá de Jesus com a samaritana no poço e tudo mais. E aí todo mundo ficou revoltado. Ele acabou sendo excluído da ordem. Aí eu fico pensando, tá, tudo bem, Ed, foi sério. Mas imagina alguém chegar agora e falar para você, Rebeca, que os três primeiros livros os três primeiros capítulos da Bíblia, onde diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, onde as nossas doutrinas todas estão estruturadas, alguém fazer um podcast, como eu acabei de assistir, o 39, e dizer que aquilo lá é uma alegoria, é tão verdadeiro como o épico de Gilgamesh. Cara, isso não pode, é muito pior. O Ed, se Uhum. você chamar chama um concílio, Ed, eu acho que você deveria chamar. Fala assim, ó, se eu fui caçado porque que eu falei, caça essa turma aí. Agora, se não caça essa turma aí, põe o Ed de volta. Eu acho. É, eu acho que o pecado dele foi Ser muito coerente menos em grave. tudo, né? Ele só queria dar uma atualizada ali, né? Por que ele queria atualizar? Porque eu não sei, eu acho a posição dele, pelo que eu tenho percebido, também é essa, que Gênesis é alegoria. Quando a gente pega e coloca qualquer sombra de dúvida sobre a palavra de Deus, esquece, você joga a Bíblia fora. E Apocalipse, quando eu pus anátema no comentário do vídeo que eu acabei de assistir, não fui eu, é a Bíblia que me manda fazer isso, porque você está adicionando a palavra, você está Uhum. pondo coisas que a palavra não te permitem colocar lá. Ela é clara demais. A gente tem princípios da palavra de Deus que a gente aprende desde pequeno, quando a gente entra na igreja. Olha, a Bíblia ela é clara, todo mundo sabe disso. Quem estuda a palavra de Deus, os cursos de teologia e a Bíblia é clara, ela se explica. A Bíblia explica a Bíblia. Se você não entendeu no versículo, você leia a Bíblia inteira, você vai ver que tem vários versículos que fecham a questão. E a Bíblia é clara demais, porque ele falou e tudo se fez, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Ele criou o universo pelo sopro da sua boca. Ele falou e tudo se fez, logo tudo se fez. Os dias da criação sempre foram interpretados, o Yom, né? Agora virei hebraísta, Uhum. estou estudando hebraico também, tá bom? Porque tem uns hebraístas por aí, né? Outro dia tinha um hebraísta aí que disse que é um grande hebraísta. Eu dei uma palestra falando dos 6 dias da criação, 6.000 anos. Aí o Uhum. hebraísta entrou lá e falou assim, não pode ser dia, porque olha só, no dia que o Senhor fez os céus e a terra, Rebeca, o Ion está precedido de uma preposição, ela é Be-Ion, não é? Uhum. E todo mundo E sabe em tirando também hebraico. a questão que é a mesma palavra usada em Josué, né? Descrevendo assim. Então eles ficaram 7 milhões de anos rodando Jericó para cair. Os 3.000 anos interpretando a palavra, todos os hebraístas deixavam muito claro que aquilo lá era um dia de 24 horas e que o Uhum. calendário, que a cronologia bíblica era 6.000 anos. Todo mundo. A Bíblia é clara e é absolutamente incontestável, indesculpável que o dia é um dia de 24 horas. E que o calendário Uhum. é claro, ele pôs a cronologia toda lá para a gente fazer as contas. Inclusive um gargalo genético, sabe? Eu falo nas minhas palestras e tudo mais, comprova aquela cronologia. Aí, com Darwin, a gente começou a falar assim, não, porque o Ion, outro dia estava num debate, né, Rebeca, muito legal, assista na Rádio Musical. O rapaz estava lá, não, porque o Ion,
é um amigo meu, né? Ele é muito meu amigo. Mas ele é meio perdido, ele vai se converter ainda, viu? Depois daquele debate, acho que ele já se converteu, tá? Pelo menos está no caminho, né? Né, meu amigo? A Ele sabe sementinha quem foi é. plantada. Ó, ele falou assim, ó, porque o Ion acomoda eras. Eu falei, tá bom, vou te dar o benefício da dúvida. Acomoda eras, tá. Mas ele acomoda dias também, né? 24 horas. Ele falou, sim. Agora, então, se acomoda um e se acomoda outro, a gente tem que partir do princípio que a Bíblia é clara, inerrante, autoridade, necessária e suficiente. A gente tem que ver o que ela melhor acomoda. A base do contexto e dos outros versículos. Você vai. É 99,9999% para dia de 24 horas, é aquele 0,00001%, quem sabe, talvez, sabe? Você tem que fazer uma ginástica imensa. E todo mundo sabe, em ciência, por exemplo, vamos usar a navalha de Ockham, que é um princípio. A solução mais simples é sempre a melhor, e é sempre que vence. Eu estava assistindo um documentário sobre o relógio de Antiquítera, né? Um magnífico invento, 200 anos antes de Cristo, previa eclipse, tudo, um gênio fez aquilo. E era tão difícil que tinha 3 versões para como que o mecanismo funcionava. Uma mais simples, uma média e uma complicada. Qual que estava certo? A mais simples. Então, 99, como é que eu vou deixar, né, o dia de 24 horas? Eu só deixo porque milhões e milhões de anos. Aí no debate, né, Rebeca, isso foi muito legal, porque esse meu grande amigo que está se convertendo, falou assim, mas Marcos, o Hugh Ross foi lá, pegou Gênesis, né, Rebeca? Ele pegou Gênesis assim, falou, olha, estou vendo aqui o Big Bang, as trevas, a luz. Eu falei, meu amigo, veja só, o Hugh Ross era cosmólogo, é cosmólogo. Quando você pega a ciência de homens e usa como filtro para ler a palavra, você acaba vendo logo o que você quer ver. Ele viu o Big Bang, mas você não conhece o Big Bang, você nunca ouviu falar do Big Bang. Você lê a Bíblia e vê o Big Bang? Não, a Bíblia é clara. Você vê um Deus fazendo pelo poder da sua palavra em 6 dias e há 6.000 anos atrás. E essa verdade está sendo confirmada pela ciência. Então, o Marcos se tornou um grande defensor do design inteligente. Eu estou falando da minha vida, né? Falei que era 5 horas. Vai ser que nem o Flow, né? O Flow demora 2, 3 horas as entrevistas. Não, Vamos mas fazer é uma. massa. Bora fazer 5 horas, então. Vamos embora, eu também. Eu fico até meia-noite falando. Eu sou super quieto, tímido e quieto. Mas quando eu começo a falar de design inteligente, sobre a nossa fé, quando me cutucam da minha cadeira com aquele podcast 39 sobre Gênesis e o dilúvio, meu Deus, aí eu saio, eu sou Pedro, né? Eu viro Pedro, começo a cortar as orelhas tudo dos hereges. Aí eu me converti ao design inteligente, o Augustus Nicodemos, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é aqui onde eu estou, tá vendo essa minha sala aqui? Ele me convidou para o Seminários Darwinismo Hoje. Eu estive aqui em 2008, 2009, participei de 4, 5 seminários Darwinismo Hoje. Estive do lado aqui do Stephen Meyer, Michael Behe, John Lennox, grandes, né, defensores do design inteligente, apologetas cristãos. E comecei a defender o design inteligente, defendo até hoje. É uma ciência que comprova as verdades da Bíblia. Agora, eu tenho um podcast na Rede 316, viu, Rebeca? Assista lá. Eu não tenho milhões de dólares, eu não tenho uma associação que paga bolsistas pelo Brasil inteiro, entendeu? Eu tenho voluntários, mais de 2.000. A gente paga para ir para os congressos. Outro dia teve um congresso aqui em São Paulo, trouxeram um monte de pastores, pagaram tudo e tudo mais. Os caras saíram assim, nossa, Marcos, bacana aquele congresso, e pagaram tudo para nós. Eu falei, e você não faz nada disso? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro nem para... Eu trabalho escravo no design inteligente, porque a gente só paga a comida deles. Outro dia a gente fez um congresso aqui em São Paulo, eu falei, gente, a gente conseguiu patrocínio para pagar a comida de vocês. Eles ficaram tudo contentes. Mas Trabalho é incrível escravo. ver como que o Senhor tá levantando pessoas, né? Porque, assim, um ministério desse, igual você tá fazendo, traz o outro lado para, assim, jovens poderem estar vendo e conseguir não só ter um lado da história. Sim, e aí, ó, eu comecei com o design inteligente, né? Aí palestras, a gente fez a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Aí eu fui para os Estados Unidos.
Aí lá agora eu sou fellow do Discovery Institute, eu vou lá do palestras e tudo mais. Aí eu lancei esse livro aqui agora lá nos Estados Unidos, Foresight. É muito legal, porque Discovery Institute me convidou para dar palestra, eu fiz uma turnê nos Estados Unidos sobre o design inteligente. Aí eu fico dizendo, né, Rebeca, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Conhece a música, Rebeca? Você é muito jovem para conhecer. De cabeça, assim, não Eu sou vem nada, apenas um não. rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo... Belchior, Belchior, uma música extremamente famosa para a minha geração, né? Você não vai lembrar. Mas, olha, eu lancei o livro nos Estados Unidos, ele ficou... Quando saiu, eu chorei, né? Eu sou meio chorão, né? Você já viu. Eu chorei porque chorão, quando vale a pena chorar. Chorar é uma bênção, né? A gente sabe disso. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o choro cura, né? A Bíblia fala sobre isso, as grandes verdades científicas da Bíblia. E aí, outro dia, Rebeca, agora eu lembrei de outra coisa. Você falou que 2 horas. Outro dia eu estava assistindo outro podcast. Aí o sujeito chegou assim, né? E falou, olha, porque a Bíblia tem teologia, a Bíblia tem filosofia, mas a Bíblia não tem ciência. A ciência verdadeira se encontra na ciência naturalista. Pastor Batista, o Rebeca, pastor Batista, não pode falar uma coisa dessa e continuar Na pastor posição que tá, Batista. né? O Ed, volta, porque as heresias estão se acumulando. Aí ele disse assim, olha, não tem... O Ed já tá fichinha com os outros aí, né? O Ed entra lá com pedido de reconsideração, porque, veja bem, ele disse isso, não tem ciência na Bíblia. Ó, 2 Pedro 3,10 não descreve uma explosão atômica. Ô, Rebeca, eu sou químico, eu estudo átomos e moléculas. Em grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão e todas as obras se queimarão, tudo na Terra e no universo, o universo todo ardendo se desfará. O que é isso? A Bíblia está antecipando uma decomposição de átomos, eliminando uma quantidade absurda de energia. Quem sabia isso? Ninguém. O atomismo, Dalton, o modelo de Dalton era uma bola de bilhar, né? Ninguém sabia que tinha energia acumulada em átomos. Pô, essa é uma verdadezinha, tem imensas. Ou lavar a mão. O Semmelweis, no hospital na Áustria, começo do século XIX, as mulheres morriam 20% dando luz no hospital, numa uma parte específica da maternidade, que era administrada por médicos que faziam autópsias, porque era um hospital-escola, e depois tocavam nas mulheres. Elas morriam. E a das parteiras, não morria. E o Semmelweis falou assim, vocês estão carregando alguma coisa na sua mão, lava a mão. Começaram a lavar, mas pediram para ele, eu quero evidência científica, ciência, sabe? A gente viu na pandemia, eu quero evidências científicas. Aí os médicos falaram para ele. Aí ele falou, a clínica é soberana, né? Mas nunca foi, né? Para Semmelweis não foi. O Semmelweis falou assim, eu não tenho, eu só tenho as evidências aqui, tá claro, a clínica está me mostrando, não, você não tem papers publicados. Aí, continua, o cara morreu louco, ele ficou... O Semmelweis hoje é o pai do sanitarismo. Moisés foi o pai do sanitarismo, não foi Semmelweis. O sanitarismo de Levíticos, por exemplo, é magnífico. Aí, só com Pasteur que descobriram os micróbios e começaram de novo a lavar a mão, tudo direitinho, mas um monte de mulher morreu. Agora, só ter lido a Bíblia, Levítico, só toca em cadáver, tocou em cadáver, você tá imundo, tome banho. Lavar com água corrente. A gente está passando álcool gel é bom, mas água corrente é muito melhor. Álcool gel deixa resíduo na sua mão. Aí você fica pegajoso. Ajuda e atrapalha. A melhor coisa é água corrente. Eu tenho no podcast da Rede 316, eu estava falando, né? Depois eu migrei para outros assuntos, porque tem milhões de coisas para falar para você, viu, Rebeca? E todos que estão nos ouvindo aqui no Fé e Tulipas, depois você me explica por que das tulipas, mas aí o que acontece? Na Rede 316 eu falo assim, é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, não é a ciência sobre a Bíblia. Não tem o livro 67, porque nesse podcast ele falou assim, agora a gente tem o livro 67.
anátema o livro 67. Uhum. O livro 67, ele é útil para expandir o nosso conhecimento. Olha, se a Bíblia falou alguma coisa e pela ciência você descobre mais um pouco do que ela falou, ótimo. Agora, se a ciência diz uma coisa contrária à Bíblia, aí você fica com a Bíblia. A Uhum. nossa experiência Até porque o contínua, 66 fala, né? Não é para adicionar nenhum tio aqui. nada, Aí eu queria nada, colocar o nada. 67. Então, a ciência do design inteligente adiciona alguma coisa, uma quarta visão? Absolutamente não. Ela confirma o que a Bíblia sempre falou. Ela expande um pouco mais, porque ela diz, olha, tá vendo só, ele fez essas coisas magníficas. Mas a Bíblia sempre falou, olha, que foi com inteligência e sabedoria que ele fez as coisas. Uhum. Então, a gente descobre a inteligência. Então, ó, expandiu tudo bem, agora adicionou anátema, está fora. Uhum. Aí vem me dizer que agora a pessoa não tinha sabedoria suficiente, por isso que Deus mandou escrever um épico igual o de Gilgamesh, e que inclusive o Gilgamesh veio. O Gilgamesh, gente, para com esse negócio. Pega aquele podcast lá e dá uma avaliada. É o 39, vocês vão saber qual que é. O podcast é pago, ele é pago, eu sei que ele é pago. Ele não é um podcast que chamaram porque gostariam de entrevistar alguém. Você me pagou quanto, Rebeca, para eu fazer esse podcast contigo? Aquele lá é pago. Olha, eu perguntei, como é que pode 39? Eu falei, pago. Eu sei que é pago. Então, chegou naquele lá e falou assim, não, porque, olha só, o épico de Gilgamesh, inclusive, é comparável com a Bíblia. Gente, meu Deus, Nada é que comparável. heresia. Não, que heresia, Rebeca. Veja só que tempo que nós estamos vivendo. Uhum. O épico, não sei se a pessoa já leu o épico. Por exemplo, a arca do épico é um cubo. Um cubo. Pode, Rebeca? Enquanto que a arca da Bíblia Às vezes é ele gostou do nome e quis falar. 30 por 5 por 3. É a proporção que a gente sabe hoje que os cargueiros usam. Magnífico. O dilúvio de Gilgamesh durou 6 dias. Pô, a Bíblia fala 1 ano. Pô, ela dá todos os detalhes técnicos. E o dilúvio é a coisa mais comprovada hoje em ciência. A ciência comprovou o dilúvio, registro fóssil, as camadas sedimentares. Encontramos tecido mole em tudo quanto é osso na camada sedimentar. Tem camada sedimentar que está dobrada, então ela estava mole. Tem N, olha, os continentes que ainda se encaixam, sedimento ao redor dos continentes. Eu tenho um monte de palestras, o pessoal pode assistir. Eu faço o que posso, né? Eu gravo as minhas palestras, eu sou bastante incisivo, até tem pastores que me ligam às vezes e falam, Marcos, Deus está cuidando, sabe? Quem vai ser salvo será, quem não será, entendeu? Vai mais com calma. Eu não aguento não, Rebeca. Eu realmente tenho sede e fome de justiça, eu tenho sede e fome de defender a palavra. Eu realmente me incomodo demais com toda essa heresia que está sendo falada por aí. Eu faço o melhor possível. Eu tenho um grupo de mais de 2.000 hoje comigo na Sociedade Brasileira do Design Inteligente. 8 a 10 de julho, viu, Rebeca? No Hilton, Copacabana, nós faríamos o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. 18 cientistas de primeiríssima linha. Fazendo o quê? Defendendo uma ciência que faz o quê? Corrobora a palavra de Deus. Olha só que magnífico, não é? Com certeza. E você pode explicar um pouquinho mais sobre a questão dos argumentos do design inteligente? Assim, os argumentos, assim, tem vários, mas, assim, alguns que você vê como alguns dos melhores? Olha, quando eu comecei a defender o design inteligente, tinha a complexidade irredutível do mestre, Michael Behe. Michael Behe é alguém sobrenatural, né? Deus levantou. Ele é católico, cristão, né? Mas um grande cientista, não sei mais, né? Católico, cristão e um grande cientista. Não vou pôr mais aí, porque eu não quero fazer nenhum juízo de valor. O Michael Behe é algo sobrenatural. Os argumentos dele são absolutamente incontestáveis. E ele lança, então, a complexidade irredutível, o exemplo da ratoeira, né? Ele usa como analogia, e ele acaba com a evolução. Ele mostra que
sistemas complexos não podem ser construídos passo a passo, eles precisam estar prontos. É óbvio, é como explicar o óbvio, né? O Michael Behe explica o óbvio, e explica o óbvio de uma forma tão óbvia que, obviamente, a evolução cai. Gente, maldito homem que confia no homem, e na história de que urso nadando de boca aberta virou baleia, que naquela sopa ácida escaldante venenosa surge vida contra as leis da química, que chimpanzé é nosso parente, não tem nenhuma evidência sobre isso, né? Nós somos totalmente diferentes de chimpanzés. E aí entram nas nossas igrejas dizendo que Deus escolheu um casal de hominídeo. Como? A ciência já refutou essa possibilidade. Aí o Stephen Meyer, né? grande, só fez aquele errinho lá que eu já puxei a orelha dele, né? Entrou naquele livro. Ele vem com a informação. Ele fala, informação arbitrária. Arbitrária é livre-arbítrio. Por livre-arbítrio, alguém estabeleceu a informação do código da vida. CTA igual a valina. Não tem força natural que rege o estabelecimento de códigos. Da mesma forma que o código Morse, o código de barras, o QR Code. Uma mente inteligente estabeleceu aquilo arbitrariamente, por livre-arbítrio. Aí eu brinco, né? Deus tem livre-arbítrio, né? Pelo menos ele tem. Né? A gente nem precisa discutir teologia aqui, né? Porque quem teve o livre-arbítrio de estabelecer o código foi Deus. Aí ninguém discute que ele tenha, né? E aí o que acontece? Vem o segundo pilar, que também o Dembski, William Dembski, defendia também nos seus livros e tudo mais. Aí vem o Guilherme Gonçalves, com o livro O Planeta Privilegiado, fala sobre o ajuste fino do universo. Um ajuste magnífico, o pessoal tenta escapar com o multiverso, mas é um vexame, porque a gente tem como calcular a sorte do planeta Terra. E o planeta Terra tem muito mais sorte do que a sorte disponível. Então, não dá para apelar para outros mundos, outros universos. Existe que o nosso universo foi sortudo entre milhões e milhões e milhões, incontáveis outros universos. Multiverso, gente, só existe no novo filme aí do Homem-Aranha, só. E aí vem o terceiro pilar. Aí faltava o quarto pilar. Aí, quando me convidaram para ir para os Estados Unidos dar uma palestra, no congresso de Calgary, Intelligent Design Goes International, aí me chamaram. International, acho que botaram um brasileiro lá, né, sul-americano. Sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, vindo do interior, que eu sou de Campinas, mas Campinas não é interior, é zona de transição, mas tudo bem. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que apresentar alguma coisa diferente. Eu falei, Foresight. Foresight é duro de traduzir, inclusive, em português. Eu traduzi no primeiro... Eu traduzi o livro depois como anteevidência. Aí o pessoal fica falando assim, anti-evidência. Não, antever. Né? A capacidade de prever... Eu vou trocar agora na segunda edição o título. A capacidade de prever problemas de antemão e providenciar a solução. Então, tem N exemplos na vida. E somente mentes inteligentes conseguem olhar um sistema, ver que o sistema vai ter um problema futuro e instalar no sistema a solução. Por exemplo, o endurecimento do óvulo na fertilização, na perfuração do primeiro espermatozoide. Isso é um problema mortal que foi resolvido de antemão. Primeiro que perfura, endurece o óvulo, os outros 200 que estão ao redor não conseguem entrar mais. Se entrasse, é polispermia, morria todo mundo. E aí eu comecei com uma série muito grande de exemplos que eu pus nesse livro, e agora o quarto argumento da teoria do design inteligente é foresight. Então, até numa palestra que eu dei agora recentemente no congresso lá em Dallas, eu disse que era o quarteto fantástico. Fantastic Four, né? Agora a gente tem complexidade irredutível, informação arbitrária, ajuste fino e foresight, o anteevidência. Então até fica bem mais fácil para a gente entender, né? Já com esses 4 que eu não tinha parado para pensar neles assim, tão simples. Mas uma coisa que eu queria falar com você sobre é também porque
para todo mundo que passou por questão de ensino médio, aí às vezes quem seguiu essa área na faculdade, sempre vê aquelas pseudos provas para evolução, aquelas coisas que são as irrefutáveis, né? E eu lembro que no ensino médio eu aprendi como se o experimento de Stanley Miller fosse assim, verdade absoluta que ninguém toca e nós provamos a evolução. Alunos cristãos não queiram participar na sala de aula. Então, Uhum. você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas supostas evidências e como que elas são incoerentes? Rebeca, eu no meu livro chamo isso de sopa de pedras. A evolução chamou um grande banquete, anunciou ao mundo que tinha a resposta para a origem da vida, Uhum. e que o prato seria sensacional, a origem da vida. Todo mundo ficou esperando um cardápio riquíssimo. Quando abriram a, o prato, era uma sopa de pedras, e literalmente uma sopa de pedras, porque é água em pedra, você tem água em pedra. E alguns compostos químicos lá, amônia, sais, jamais. Eu falo sobre o experimento de Stanley Miller no meu livro, o Michael Behe fala sobre o experimento. É um fiasco, para ser bem educado, um extremo fiasco, uma sopa de pedras. Mas como ele não tem nada, e como tudo hoje é uma guerra de narrativas, a narrativa é essa: olha, provamos que a vida pode ser feita num tubo de ensaio. Tem o Salvador Nogueira aqui também na Folha, que às vezes lança uns... Rapaz do céu, eu não sei como alguém deixa escrever aquilo. E tudo que o experimento de Stanley Miller demonstrou foi a tese contrária, que somente mentes inteligentes conseguem fazer qualquer coisa relevante para a vida. Agora, o que ele gerou ali? Aminoácidos, Rebeca? Ele formou aminoácidos, mas formou beta-aminoácidos, alfa e beta e gama-aminoácidos. Beta e gama é veneno para a vida. Ele formou aminoácidos, mas formou aminas e ácidos livres. A gente sabe que tem que estar certinho dos dois lados, senão bloqueia de um ou bloqueia de outro. Você faz direito, mas você deve ter feito umas aulinhas de química, né, Rebeca? Fiz. Era meu ponto fraco, mas eu fiz. A química é magnífica, tudo é química e a química é tudo. A ciência é que eles não ensinam muito bem, as pessoas não gostam no final, mas é uma ciência lindíssima, lindíssima. É que a ciência que Deus usou para construir o universo e a vida. A ciência de Deus é a química, né? Não tenho dúvida sobre isso. E aí, na sopa, tinha um monte de outras moléculas que reagiriam com qualquer tipo de aminoácido que tentasse se polimerizar. A polimerização entre aminoácidos tem um ΔG positivo. Isso é uma lei. Em química, o ΔG é o critério de espontaneidade. Toda reação que tem um ΔG positivo ela é proibida. Tem que ter ΔG negativo. Se for zero, está em equilíbrio. Energia livre de Gibbs. É um parâmetro muito usado em química para saber se a reação vai ocorrer ou não. Os aminoácidos têm grupos laterais, são 20 grupos laterais, eles reagem entre si. E as reações proibidas são muito mais favorecidas do que a reação que deveria ocorrer entre o grupo amino e o grupo ácido. Então, as interferências são muito mais favorecidas. Então, contra leis não há argumentos. Qualquer um que sabe o mínimo de química percebe que Stanley Miller não provou absolutamente nada. Mas ninguém sabe química, então eles ficam apresentando esse negócio aí como prova. Eu brinco, né, que naquela sopa lá, a única coisa que poderia se formar é um porcariato de qualquer coisila. Entendeu isso, Rebeca? Porcariato de qualquer coisila. Jamais, jamais. A vida, inclusive, não usa os mecanismos que são supostos nesses artigos da Science e da Nature. Os que têm ciência como a sua referência, inclusive querem usar essa ciência para interpretar a palavra, saibam que os artigos que são publicados da Nature e na Science sobre a evolução química são um fiasco absurdo. Incoerências. É um vexame aquilo ali. Eles falam, olha, talvez o HCN é um gás mortal. E a vida não usa essas
elucubrações mentais de químicos com artigos na Science, na Nature. Ela usa para formar proteína, Rebeca, é um ribossomo, são duas mãozinhas que tricotam. Pega um amino com uma mão, pega o ácido com o outro e fala, ó, reage aqui, ó, está tricotando. A receita vem do RNA mensageiro, mas ele precisa do transfer RNA, precisa das transferases para conectar os aminoácidos em cada uma dos tRNAs. As transferases são moldadas pelo próprio DNA, que é formado por as transferases. É um dilema insolúvel, ovo-galinha. A galinha veio com o ovo dentro, a vida foi formada pronta por um ser de extrema inteligência, com toda a sua maquinaria, e a gente sabe disso hoje. Todo mundo que sabe química sabe disso hoje. E eles sabem que eles estão te contando uma história, que você está comprando essa narrativa. Eles sabem que eles estão te enganando. O Jonathan Wells escreveu um livro, Zumbi Science. As evidências que são apresentadas estão todas mortas, mas eles fingem que estão vivos. Zumbis. E o pessoal está comprando isso daí. Até eu comprar, tudo bem. Não tem nenhum problema, porque o cara gosta mesmo da evolução, certo, Rebeca? Não é um Já problema. gosta de coisas impossíveis, né? Não. O ateu, normalmente, eu falo isso nas minhas palestras. Eu não creio em ateu. Todo mundo sabe que Deus existe. As evidências todas mostram isso. Tem um livro, Undeniable, do Douglas X, do design inteligente, por isso que eu sou fãzaço da teoria do design inteligente. Boa ciência está no design inteligente, viu, gente? Eu já fui do outro lado, já avaliei tudo. Pessoal, os nossos jovens hoje têm os evolucionistas teístas como seus ídolos. A boa ciência está no design inteligente. Os caras estão apoiando sopa ácida escaldante venenosa, porcariato de qualquer coisila, chimpa nosso humano, não tem evidência nenhuma. Teologia péssima, com péssima ciência, com péssima... Agora, no design inteligente, o Douglas X disse isso. Olha só, fizemos uma pesquisa com todas as crianças ao redor do mundo. Sabia disso, Rebeca? Toda a criança, as pesquisas têm sido feitas. Todas as crianças creem em Deus. Todas. Por quê? Porque criança é sincera. Você está... Seu cabelo não está muito bom, ela chega, nossa, cabelo horroroso, hein, Rebeca? Não é assim? Nossa, Rebeca, você está mais gordinha, né? O que aconteceu? Já teve criança falando que eu tinha cara de ter 42 anos, então depois dessa... Nossa, você parece com 15, Rebeca, fica tranquila quanto a isso. Mas criança é extremamente sincera. E toda criança, com a sua sinceridade, ela também é um pequeno cientista. O índio na floresta é um pequeno cientista. O indiano, o chinês, o finlandês, todos. E eles começam a olhar o universo, começam a olhar a vida, começam a olhar os céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Sem palavras, sem vídeos, sem selfies, mas a gente ouve, não é assim? As assinaturas do Criador, né, na criação. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Paulo já dizia isso. E aí todo mundo vê. As crianças vêm, quando elas perguntam para o pai, ela pergunta, pai, quem fez tudo isso, pai? Quem fez tudo isso, pai? Quem fez tudo isso, pai? Ela não pergunta o que fez. Aí, quando você chega para ela e fala que foi uma grande explosão, que foi a evolução, ela não acredita. Está vendendo geladeira para esquimó. A evolução está vendendo geladeira para esquimó. Os caras não compram. Outro dia, num debate aqui em São Paulo, num grande debate no ICB da USP, veio um professor que ele escreveu o livro A Goleada de Darwin. Foi um debate caloroso, sabe? Magnífico. Olha, modéstia à parte, o cara não sabia, ele ficou perguntando onde estava a porta. Acho que até hoje ele não encontrou. E aí ele falou assim, né? Olha só, como a gente tem tantas e tantas evidências. Aí eu perguntei para ele, mas professor, você vai na rua, Deus ganha de goleada, não é Darwin que ganha de goleada. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, sabe o que ele me disse? O grande geneticista aqui, da USP. Sabe o que ele me disse, Rebeca? Olha, é que o pessoal não sabe ensinar a evolução. E o povo é ignorante.
Aí eu falei assim, professor, eu tinha um slide, Rebeca, eu tinha um slide. Estava assim, ó, era o próximo da minha apresentação que eu tinha parado nele. Falei, professor, não, não sabem dar aula? Se eu tivesse que ensinar que o urso nadando de boca aberta virou baleia e que naquela sopa ácida escaldante surgiu vida, eu pedi um atestado médico, professor. O problema não é com os professores, estava cheio de professor lá. É o povo que não tem sabedoria. Professor, eles usam o bom senso. O bom senso é um grande guia, estabelecido por gerações e gerações. O problema, professor, que o senhor o problema é que o senhor está esquecendo de considerar uma alternativa. E, pum, tinha uma foto de um cara vendendo geladeira para esquimó. Aí eu falei, professor, o problema não está no vendedor, os professores. Não está no comprador, os alunos. Está no produto, professor, que não vende. Não vende. Absolutamente não vende, né, Rebeca? Agora eu nem sei onde eu estava mais, tá bom? Mas Na questão do era na questão das provas, né, que a gente estava falando as provas, sobre ó, isso. caíram todas, não tem provas, a evolução é totalmente desprovida de provas. Os evolucionistas sabem disso, eles fazem encontro. Em 2016 teve um encontro na Royal Society of Chemistry. O Design Inteligente estava lá com 39 participantes, tinha 350. E o consenso geral é assim, olha, não temos explicações, não temos explicações, não temos explicações. Tentaram colocar Lamarck. Lamarck acho que acertou mais. Os dois erraram, mas quem errou menos foi Lamarck. Ó, no final foi, porque pelo menos a gente tem epigenética. Epigenética é o despertar de genes já pré-embutido, né? Que pelo menos nesse o Lamarck acertou. Algumas características que surgem nos pais são preservadas nos filhos, mas já é gene existente que estava silenciado, a epigenética. Aí fala, vamos colocar Lamarck. Não dá. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. No final do congresso, eles falaram assim, olha, infelizmente, a gente ficou aqui 3 dias, a gente não conseguiu nada mais. A gente vai ter que continuar procurando evidências para a evolução darwiniana. Continuaram, estão continuando até hoje. Uma ciência sem evidências que se estabelece, como é que pode? Não pode. A ciência as teorias que não têm evidências deveriam ser removidas. Mas a ciência fechou o pacto com o naturalismo, ela fechou o pacto com o Big Bang, com a evolução, deu racionalidade ao ateísmo de Dawkins, e elas vão ficar com a evolução até encontrar uma nova. Como não estão encontrando, estão empurrando com a barriga por 150 anos. Mas ela faliu, ela é uma narrativa falida, que a gente sabe, eles sabem também. Agora, os dados, avalanche de dados, nada melhor em ciência do que dado após dado. E o Thomson falou isso, né? J.J. Thomson. A verdade que é revelada a cada avanço da ciência, né, Rebeca, é que grandes são as obras do Senhor, dado após dado, espectro após espectro. E a avalanche é tão grande, que mesmo eles dominando a mídia, dominando a academia, dominando e se infiltrando nas nossas igrejas, a estratégia é essa agora. Por que eles estão se infiltrando nas nossas igrejas com a evolução? Porque eles sabem que a resistência vem das igrejas. A resistência é o Marcos que faz, é o Adalto, é os jovens que vão entrar cristãos. Então, eles querem minar a resistência, porque eles sabem que faliu, eles estão ganhando tempo. Eu brinco no meu livro, né? É uma luta de boxe que o adversário foi nocauteado, ele está no chão, e o juiz está contando 156, 157, 158, mais ou menos o cenário que a gente tem hoje. E aí vai com essas histórias aí, vamos continuar com Stanley Miller, vamos continuar com a baleia, vamos continuar com os fósseis. O fóssil é a grande pedra no sapato. Os fósseis são as grandes pedras no sapato de Darwin. Vamos falar que o Archaeopteryx é uma forma transicional, que não é um pássaro. Vamos falar que tem ancestral para o morcego, não tem para a libélula. Vamos falar que o chimpanzé é parente. Pô, a gente é 33% diferente no nosso genoma, 80% em proteína, 67% no cromossomo. A gente transpira pela pele, com glândulas específicas, eles transpiram pelo pelo. Aí disse que a gente ficou sem pelo porque foi para a savana africana e perdemos os pelos. Os macacos estão na savana africana, tudo peludo, passa o maior estresse
hitting stress Uhum. agora no verão e não perde um pelo, não perde, porque a gente foi feito segundo a sua espécie. Chimpanzé sempre foi chimpanzé, humano sempre foi humano. E essas evidências, gente, esquece, não tem evidência, não, Rebeca, não tem uma, jovens que estão nos ouvindo, não tem uma evidência decente hoje na literatura sobre a evolução. Nenhuma, todas caíram, e as que tem aí beira o ridículo, para não dizer que é ridículo mesmo, tá bom, jovem? Não vai embarcar nessa história. Como é que eu posso falar? 14 anos eu estudo esse assunto, e estudo à luz da química, da bioquímica. Felizmente, Deus me fez químico. Depois eu posso até contar os milagres porque aconteceu. Tá? Um anjo me levou para a Unicamp, um anjo me emprestou um carro para ir para a Unicamp, eu não ia fazer o vestibular. Um anjo me direcionou para a área certa, para a professora certa. Milagres e mais milagres que Deus usou para me tornar um químico. Eu sou um outsider. Teve um outro podcast aí, viu, Rebeca, que eu estava assistindo outro dia. Pô, levaram lá um rapaz totalmente inimigo da nossa fé. Aí o rapaz disse assim, porque o Marcos, né? O Marcos não pode ser ouvido, né? Falando para ele, claro que não, né? Lógico, ele é inimigo da nossa fé. Porque ele é um outsider da ciência. Ô, Rebeca, eu sou um outsider? Opa, peraí. Aí eu vou ter que falar alguma coisinha, né? Deus me deu na ciência uma posição que não sou outsider, gente, desculpa aí. Acho que Deus me deu uma posição de respeito, de autoridade. Ele está usando a autoridade dele? Ué, a gente vai usar o quê, então? Vamos usar, então, a Pasternak, né? A Pasternak, que fala mal do design inteligente. Outros cientistas mirins que vão por aí pela academia, é neles que nós temos que nos basear? Não, gente, ciência é feita com trabalhos, com publicações, com orientações, e aí Deus me deu essa posição para chegar para vocês e falarem, gente, eu estudo a fundo a evolução há 14 anos, Rebeca, desde que eu me converti à boa ciência do design inteligente, e não há a menor chance da gente ter evoluído. E a ciência, na realidade, corrobora as grandes verdades científicas da Bíblia. Olha só. Hoje nós sabemos que a gente veio da mesma mulher e do mesmo homem que saiu da África. Out of Africa é a teoria. Há 6.000 anos atrás. Olha que coisa, parece que a Bíblia já dizia que perto da África, né, viveu um casal. Na realidade, o Adão e Eva, né, que a gente descobriu pela ciência, nem sequer é o Adão e Eva, é Noé e sua esposa, né, porque foram os que deram a continuidade à raça humana. E uma coisa interessante que você tinha falado sobre como que essa ideia da evolução está tentando entrar dentro da igreja. Você pode explicar um pouquinho assim? Você já falou já sobre isso, mas talvez sintetizar para a gente sobre como que essa ideia, tanto de evolucionismo teísta, como que tudo isso são cavalos de Troia dentro da igreja? Primeiro, Rebeca, que a Bíblia é clara demais. A Bíblia é clara demais. A gente só tem uma visão, a visão dos pais da nossa fé. Se você é presbiteriana, né, você tem a Declaração de Westminster, que deixa muito claro isso, não é? Se eu sou batista, né, eu também tenho, né, todos os pais da nossa fé. 1689 também, a confissão. Tudo. Sempre a mensagem da igreja foi única. Um reino dividido não subsistirá. Jesus falou sobre isso. Então, como é que você derrota o reino? Dividindo sobre a questão mais importante, sobre a autoridade da palavra de Deus e sobre os primeiros livros da Bíblia. Se Gênesis 1, 2, 3 é alegoria, desculpa aí, você joga a sua Bíblia fora, não fica defendendo-a. Ou você fica com a Bíblia, ou você não fica com a Bíblia. Não dá para falar que tem metade de alegoria. A alegoria vai até aonde, então? Por isso que 11 doutrinas e tudo mais. Então, a Bíblia é clara demais, a gente tem uma única visão. E foi nessa coerência e nesse Reino Unido que a igreja avançou. Olha,
a ciência está falando P, mas eu tenho, a Bíblia tem autoridade, ela por séculos e séculos e séculos, ela não só foi o livro mais lido, mas um guia seguro para a ciência. Grandes verdades científicas. Por que eu agora vou seguir a ciência desse século que será reformada pelo século vindouro? A gente sabe disso pela história da ciência, né? Maldito o homem que confia no homem, na sua ciência, e nas teorias que estão agora, porque um livro de 40, 50 anos atrás, pensa. Antes era geração espontânea, 1.700 anos, a teoria predominante sobre as nossas origens foi a geração espontânea. Agora que a gente está com outra versão de uma geração espontânea. Olha só, é a mesma coisa, tá? Fizeram 2.0, um upgrade. Então, a Bíblia, o cavalo de Troia, né? Vou chegar lá. A gente só tem uma visão. É a visão bíblica de Gênesis 1, 2, 3, que Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. Outro dia eu estava numa palestra, o cara falou assim, porque eu encontrei na evolução e no Big Bang, uma igreja, estava cheio, hein, Rebeca? Assisti 4 aulas dele, ele deu 10 aulas. Na quinta eu não aguentei e não fui mais. Ou eu subia lá e brigava com ele, ou Pegava o microfone. Eu achei mais educado não ir mais. Aqui pertinho, hein? Aí a gente só tem uma visão, a visão da palavra de Deus, que fez em 6 dias. Os mecanismos que aquele palestrante estava procurando, que ele disse encontrar no Big Bang e na evolução, estão claramente descritos na palavra de Deus. Como ele fez? Pelo poder da sua palavra, pela fé entendemos, pelo poder da sua palavra, Deus fez os céus, a terra, e fez do que não era visível, o visível do que não era visível. Então, ele não usou materiais, Deus pegou do pó da terra e formou o homem. Não, ele pegou os elementos. Os elementos não são visíveis. O homem surgiu, né? Ele não escolheu aquele casal. O material está escrito. Quando? Quanto tempo? 6 dias. 6 dias Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Há quanto tempo? Tem a cronologia. Ele dá de Adão até os patriarcas todos. É só contar, você chega em 6.000 anos. Então, a história é clara. Agora, um reino dividido, ele é vencido. Então, e a grande resistência ao darwinismo hoje na sociedade são os cristãos, obviamente. Então, eles estão entrando nas nossas igrejas para tentar dividir o reino, para tentar nos falar que temos 4 visões. Não temos uma única. Para dizer que estamos à busca do Adão histórico. Craig, outro dia eu estava no... Essa doeu. Quando ele lançou aquele livro, eu fiquei assim, gente, não Rebeca, precisava. Uma vez eu fui em Lindóia, aqui no Congresso da Fiel, o pessoal me convidou. Acho que eles nunca mais me convidaram, talvez seja por isso. Não, o pessoal da Fiel é gente boa. Aí eu cheguei meio atrasado assim, e subi e comecei a dar minha palestra. Defendi um Deus que fez tudo pronto pelo poder da sua palavra, defendi a vida feita com autoridade, fui contra o Big Bang, contra a evolução e tudo mais, mas depois o Jonas Madureira fez algumas perguntas, e sentei. Quando sentei, eu vi que chegou um palestrante lá, começou a falar, mas ele estava meio inibido, ele estava meio deslocado. Eu falei, o Enésio estava do meu lado, eu falei, o que está acontecendo com o rapaz ali? Ele falou, cara, o rapaz é o William Craig. Eu falei, é o Craig. Eu falei, nossa, mesmo, é ele mesmo. Ele falou assim, cara, você acabou de destruir a palestra dele, é por isso que ele estava lá defendendo o Big Bang. E ele é super cavalheiro e tudo, então ele deve ter ficado bem. Mas aí, ele apostatou agora com esse livro. Gente, Rebeca, você está à busca do Adão histórico? O mundo perdido, o mundo de Adão e Eva está perdido, não está achado. O John Walton e todos os seus discípulos, as lives que são feitas para estudar capítulo por capítulo do John Walton, eu li teu livro, John Walton. Eu vi no Problema Seu no final. No final, Rebeca, ele fala assim que o filho dele chegou da faculdade, aprendeu o Big Bang, aprendeu a evolução, e falou, pai, e agora? Aí a Bíblia fala assim, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E até velho ele não se desviará dele. Então, o que o John Walton devia ter feito? Puxado a orelha do menino. Dado uma repreensão. O que é isso, filho? Está duvidando da palavra de Deus agora, meu filho? A palavra de Deus é inerrante, é clara e absoluta. Maldito o homem que confia no homem, que confia na sua ciência. Filho,
palavra é 6 dias, acabou. Pronto, é isso que ele tinha que Uhum. fazer. Sabe o que o John Walton fez? Não, meu filho, tá bom, então eu vou escrever um livro, tá? O Mundo Perdido de Adão e Eva. Agora ele falou, tá vendo? Agora a gente não precisa mais confrontar. Rebeca, no mundo tereis aflições, jovens. Deus te chama para uma batalha. Vai ter que lutar na universidade, no Se ensino não, médio, em todo lugar, né? Ô, Rebeca, senão você senta na roda dos escarnecedores. Uhum. A Bíblia fala isso, não é? Você não vai ser sal. Nós somos sal. Sal salga. Ele arde às vezes. A luz Uhum. incomoda as trevas. Então, se você não estiver salgando, se você não estiver incomodando, se você está se juntando às trevas, você é treva. Trevas, para se juntar com treva, é só treva. Jovem, evolucionista, teísta, criacionista, evolucionário. Rebeca, você põe isso pelo Brasil inteiro, tá? Eu vou ajudar. Jovem, evolucionista, teísta, criacionista, evolucionário, que assiste o Bible Talk. Todo mundo já sabe o que é. Que assiste os programas dessa associação. Que eu não posso dizer o nome, porque outro dia eles me ameaçaram de abrir um processo contra mim, mandaram uma carta. Tá? Então, o cálice da ABC2, eu recebi. Aí, já falei até o nome agora, né? Eu tenho a carta aqui que eu recebi. Tome juízo e cale-se. Eu não vou me calar, ainda mais quando me mandam calar. Eu sou filho de russo e ucraniano. Filho de russo e ucraniano. Tenho sangue ucraniano e sangue russo na minha veia. Meu bisavô ficou 5 anos preso na cadeia, mas não apostatou da sua fé. Ele fugiu da Rússia, veio para o Brasil, dormiu no chão, comendo batatas. Depois construiu um império aqui no Sítio Paraíso, em Sumaré. Então, eu não vou... Aí, jovem, é uma teoria totalmente equivocada que corrompe a nossa fé e divide o nosso reino. Divide. É um cavalo de Troia, com certeza. Outro dia, a Templeton, que financia essa corrente, agora já que eu falei, já que eu estava tentando disfarçar, hein, Rebeca, agora não estou mais. Sim, olha, a Templeton, dá uma olhada, é uma instituição de ímpios. Você vai dizer que são cristãos? Não são. Outro dia ela fez uma chamada e disse assim, olha, nós temos aqui milhões de dólares, porque são esses milhões que já vieram para o Brasil, mas uma nova chamada para os Estados Unidos, e falaram assim, olha, 22% dos pastores e líderes evangélicos nos Estados Unidos, só 22% aceitam a evolução. É óbvio, faz o menor sentido casar Deus com Darwin, né? 80% não aceita mesmo, não faz sentido algum. E eles falaram assim, ó, só 20% aceitam a evolução, que a evolução é compatível com a nossa fé. Então, esse dinheiro aqui é para você organizar lives, para estudar o capítulo do livro do Walton, para você fazer grupos nos Estados Unidos, para pagar bolsa para os seus organizadores desses grupos, explicitamente, não é o Marcos que está falando, estava na chamada da Templeton, para mostrar aos líderes e pastores evangélicos que a evolução é compatível com a nossa fé. Rebeca, pensa bem, por que uma organização poria milhões de dólares na mão de um grupo para convencer pastores, como eles estão fazendo aqui no Brasil, de que a evolução é compatível com a nossa fé? Isso adiciona o quê? Adiciona desordem, caos, divide o reino. Se eles quisessem falar assim, olha, esse dinheiro está aqui para vocês procurarem a melhor opção, para vocês... no mínimo, né, para pesquisar, alguma coisa assim. Pesquisar, apresenta para os pastores o design inteligente, a evolução, essa assim, e que a melhor vença, alguma coisa assim, explicitamente a evolução. Para quê? O que o pastor vai ganhar com isso? Ele vai ganhar uma Bíblia errante, não inerrante. Ele vai ganhar uma confusão na sua mente. Ele não vai saber mais que Deus é esse. Ele vai ganhar 11 doutrinas corrompidas. Ele vai ganhar Jesus falando uma mentira, porque não vai mais ser desde o princípio que ele criou homem e mulher. Salmos, vai esquecer Salmos, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado.
o íon vai ter que ser acomodado naquele ponto 0,00001%. E o reino se divide, aí a gente vê que tudo é relativo, não é mais absoluto. Então, se temos 4 visões olha, Rebeca, se temos 4 visões sobre as nossas origens, podemos ter, sim, 4 visões sobre o aborto. Eu tenho irmãos meus cristãos que são abortistas. Como é que pode? Eu fico pensando, de onde veio isso? Veio de corromper as nossas doutrinas. Podemos ter 4 visões sobre o homossexualismo, podemos ter 4 visões sobre... Quando você dividiu o reino foi-se. Aí o reino... Mas já não tem mais base nenhuma e as outras questões já deterioram. Você entendeu, né? Por que é um perigo terrível? Jovem cristão brasileiro que está você que está me ouvindo, você que comprou o livro do John Walton, você que se inscreveu nos cursos, reavalie a sua posição. Você está dividindo o reino de Deus, você está embarcando numa teoria falida, furada. Volte à palavra de Deus, se reconverta a sua professora da IBD. Isso é essencial. E uma coisa que você pincelou sobre isso, mas é interessante a gente ver, né, como que dentro do evolucionismo parece que vem vários ramos. Por exemplo, aí chega o darwinismo social, de eugenia, aí chega uma desvalorização da vida humana para chegar em aborto, eutanásia, suicídio assistido e todas essas coisas. Por que você acha que o evolucionismo ele tem essa capacidade de abarcar tantas coisas tão problemáticas? Porque é uma estratégia do nosso inimigo da nossa fé. Você tem dúvidas sobre isso, Rebeca? De maneira nenhuma, né? Não tem como. Eu acho que ele percebeu num certo momento em que, para atingir o coração, você tem que passar pela mente. Não é? Então, bom, há teologias diferentes, mas eu acho que é assim, né? Eu acho que se entende que precisa. E ao entender que você é pecador, ao entender que você precisa, né, seu coração fará você tomar uma decisão. Há controvérsias, eu sei. Eu sou mais para o lado de... Já percebeu, né, que eu sou mais para Armínio do que Calvino, né? O pastor Arival, agora na Presbiteriana, está tentando me converter à predestinação. Outro dia ele deu uma palestra lá, não concordei muito não, viu? Depois eu falo sobre isso, mas tudo bem. Aí, o maluco beleza lá, né, o Arival. Aí, o que acontece? Você ganhou a mente, ganhou o coração. Então, o inimigo percebeu isso e falou assim, eu preciso dar racionalidade ao ateísmo. Por quê? Porque os jovens, as universidades crescerão pelo mundo, os jovens cristãos entrarão nas universidades, eles não entravam antes. Hoje nós temos universidades, por exemplo, que vê lá no formulário, no Rio de Janeiro, outro dia, era 50% de cristãos que estavam fazendo vestibular. E eu preciso dar racionalidade ao evolucionismo. Agora, quando você tira Deus da jogada, né, Rebeca, é o mal, é o outro lado. Então, a evolução nefasta. A evolução nos diz que nós somos todos iguais perante Deus. Temos raças superiores e raças inferiores. Aí a evolução traz o quê? Se temos raças inferiores, precisamos eliminá-las. O nazismo, Hitler bebeu dos escritos de Darwin. Você tem dúvida sobre isso? Eu não tenho nenhuma. Né? Havia uma propaganda nazista, né, Rebeca, que dizia assim, olha, tá lá o vídeo, você pode escutar, tem vídeo e áudio. Eles falavam assim, olha, a evolução estava eliminando os mais fracos, mas agora, com a nossa mente evoluída, mas não totalmente, a gente está fazendo uma estupidez, atrapalhando a evolução e preservando nos hospícios os fracos. Olha só, se a gente não Salvo fizer engano, nada... foi até o primo de Darwin que veio com a seleção artificial, não foi? Sim, olha, e outra coisa, né? Por exemplo, Darwin na prisão leu as obras de Darwin, né? O Huxley, né, que é o Bulldog, influenciou os escritos de Hitler, eles... Tem até uma palavra lá, que é evolução em alemão. Obviamente,
Agora, o eugenismo, então, as raças inferiores e as superiores, negros foram perseguidos, pigmeus foram colocados em zoológico nos Estados Unidos, junto com os chimpanzés, nos Human Zoos. Tem um documentário do Discovery sobre isso. Os aborígenes foram caçados por esporte, Rebeca, na Austrália. Os filhos dos aborígenes foram tirados dos seus pais para ser reeducados pela raça superior. Mas só o Hitler? Não, teve eugenia no Brasil, teve eugenia nos Estados Unidos, negros foram castrados nos Estados Unidos. Uma teoria nefasta que agora vem com a ideologia de gênero. Ideologia de gênero nasce na evolução darwiniana. Por quê? Porque a evolução foi feita não só para tirar Deus do papel da criação, mas para corromper todos os princípios e valores cristãos. Ela corrompe todos os princípios e valores cristãos. E agora a gente vai se associar a ela? Como é que pode? Pô, Deus nesse processo, gente, o que é isso? Por isso que eu digo que é um samba do crioulo doido. É péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Jovem, se você sabe um pouquinho de teologia, se você leu a Bíblia, você não pode embarcar nessa. Saia desse grupo, não é? Queime o livro. Eu estou falando agora isso. Faz um montinho do livro, põe fogo. Você não vai fazer nada com aquilo, né? Nem para piso, né? Você pode usar aquele livro. Por quê? Porque corrompe a nossa fé, né, Rebeca? E graças a Deus que Deus me levantou outros, como uma voz que clama no deserto, porque senão, olha, esse grupo já tinha dominado as nossas igrejas, né? E a gente vê que muitos pastores, não é o ramo deles, eles não entendem de ciência, e o cara vem e fala, olha, uma associação de cientistas, olha, né? Veja bem, cientistas, pastor, cientistas. Outro dia eu estava numa igreja aqui, né? O pastor falou assim, Marcos, vem cá, vai ter um congresso aqui de cientistas defendendo a nossa fé. Falei, pastor, que legal, quem é? Eu falei, meu Deus, pastor, o senhor sabe que eles fazem isso. Ele, como é que pode? Mas já está marcado, Marcos. Eu falei, agora o senhor vai ter que desconstruir, pastor. Vai lá, assiste, depois você desconstrói. Por quê? Então, viu como é que é arquitetado? É realmente um ataque, um cavalo de Troia, né? E a gente tem que fazer alguma coisa, né, Rebeca? Eu espero que você esteja do meu lado aí, você está aqui, né, Não, me com entrevistando. certeza. Você entrevistou um cara fantástico outro dia, né? Eu não tenho fé o suficiente para ser ateu, né? O Frank Turek, né? Turek, pô, e Deus tem levantado outras vozes aí ao redor do mundo. A editora Vida Nova vai lançar o livro Evolucionismo Teísta, viu? O Jonas Madureira, eu falava com ele, cara, Jonas, está na hora certa, na hora certa. Ele falou, Marcos, chegará na hora certa. Chegou. Assista, leia o livro. A palestra do Wayne Grudem está disponível no Charles Spurgeon, na escola Charles Spurgeon tem lá o vídeo. A verdade prevalecerá, a gente sabe disso, não é? Mas sabe também que nos últimos tempos, né, falsos profetas, aí eu fico assim, Senhor, que não seja o último tempo, né? É os últimos tempos, que esse movimento caia agora. E é interessante, já que você falou disso, porque o C.S. Lewis, né, na trilogia cósmica, no último, ele faz uma crítica excelente a esse cientificismo, né, que ele coloca como se existisse a cabeça pensante, só que, assim, totalmente controlada por demônios, que aí fica tentando controlar todo mundo, mas que mostra a intervenção de Deus depois, trazendo como se fosse uma segunda Babel. Então, assim, até para os jovens aí que gostam de C.S. Lewis e às vezes estão indo para essa vibe assim, lembra assim, olha, as galera que a gente admira, que a gente gosta, são contra isso. Exatamente, né, Rebeca? Não tem como. Exato. E já caminhando um pouquinho para o final, você pode falar assim, conselhos que você diria para jovens cristãos que estão sendo bombardeados com todas essas visões, seja ensino médio, faculdade, até agora na igreja? O que você diria para eles? Olha, Rebeca, eu diria o seguinte,
a ciência ela é baseada em observações. Você observa, você avalia, você tem vários eventos, e nesses vários eventos, se a mesma hipótese é confirmada, a hipótese se transforma numa teoria e, mais à frente, numa lei. E eu posso dizer para os jovens que há uma lei. A Bíblia tem razão. Isso é uma lei, não é uma impressão. A ciência da Bíblia tem razão. A Bíblia não é um livro de ciências, mas ela tem grandes enunciados científicos sobre as nossas origens, por exemplo. Ela dá os mecanismos todos, ela é clara demais. E essa hipótese bíblica foi testada, Rebeca? Absolutamente foi, ao longo de gerações e gerações e gerações. Grandes embates entre a ciência da Bíblia e a ciência dos homens, a Bíblia sempre venceu. Ela sempre venceu. Então, nossa experiência continuada e repetida pela observação e pelos confrontos mostra que a ciência da Bíblia tem razão. Ela falou que a gente veio de uma única mulher, o sequenciamento genômico mostrou isso. A Eva mitocondrial, não é a Eva de Adão, né? É a esposa de Noé. Viemos de um único homem, Adão Y, há 6.000 anos atrás, isso já está demonstrado. Sequenciaram o genoma, acharam que a gente ia ter um monte de mutações acumuladas. Temos pouquíssimas. Vimos a taxa das mutações por muitos e muitos genomas que já foram sequenciados. Descobrimos o quê? Estamos aqui há 6.000 anos. 6.000 anos é o máximo. Olha, mais uma vez a Bíblia está certa. Tiraram a foto do universo com Hubble e agora estão tirando com James Webb. Serão ainda mais magníficas e reveladoras, né, Rebeca? E jovens, o que essas fotos estão mostrando? Um universo pronto e jovem. Então, as experiências repetidas, continuadas, não só transformaram a hipótese da Bíblia numa teoria, mas agora é uma lei. Eu vejo assim, a ciência da Bíblia se transformou em lei pelas evidências. Aquela ciência que nos diz que Deus fez pronto pelo poder da sua palavra em 6 dias há 6.000 anos atrás. Então, jovem, boa ciência se encontra na palavra de Deus. As evidências são todas. Por outro lado, jovens, estão dizendo aí uma hipótese que já foi refutada, que urso nadando de boca aberta virou baleia. Essa era a tese de Darwin, tá? Que mamífero arrependido de ter saído do mar voltou para o mar. Que naquela sopa ácida escaldante venenosa surgiu a primeira ameba, que se evoluiu aí até dar nas amebas evoluídas todas que estão por aí. Dizem que reações impossíveis aconteceram. Um código arbitrário, semântico, aperiódico, emanou de leis. Impossível isso, é impossível. Então, o Turek, né, que falou que não tem fé suficiente para ser ateu, eu diria até assim, eu não tenho aquele tipo de fé para ser ateu. É uma fé no impossível, no improvável, no inviável. Jovem, boa ciência se encontra na palavra de Deus. Que palavra? Que a vida foi feita pronta, única e exclusivamente pelo poder da palavra de Deus. E o pior, jovem, o universo é jovem e a Terra é jovem e a vida é jovem na Terra. O herege dos hereges, que era eu, Adalto Lourenço, está sendo corroborado pela ciência mais recente. Deus se cansou, ele está mandando a selfie do universo, ele está abrindo o genoma, ele está mostrando as grandes verdades científicas da Bíblia. Então, jovem, fique do lado da verdade, defenda a verdade, defenda a boa ciência, a boa teologia, a boa filosofia, defenda a boa ciência da Bíblia. Você vai ser combatido? Vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você quer ser recebido na roda dos escarnecedores? Você quer ser recebido na Jerusalém celestial pelo seu mestre Jesus e falando, bom garoto, combateu o bom combate, garoto, e não abandonou a fé, olha só, entra na glória, no gozo do meu reino.
Você quer andar com ruas de ouro com o seu mestre Jesus, você não quer glórias nesse mundo. Você quer... seja um outsider da ciência como eu sou, seja um herege como eu sou, mas um herege que defende a verdade, não senta na roda. Olha, você não vai se formar, não vão te dar a tese de doutorado, porque alguns pensam assim, né? Você quer ter um doutorado nos céus. Você quer receber a coroa, né? A coroa com o galardão. Você quer joias, né? Na sua... Nosso foco é outro, né? Não é esse aqui. O pessoal estava com medo de morrer na pandemia, né? Eu estava dando umas lives na pandemia que eu falava isso. Paulo deixou claro que o viver é Cristo. O viver é Cristo. Você está vivendo aqui para defender a sua fé, para propagar a mensagem de Cristo, defender a palavra de Deus. E se você morrer, é lucro. Uhum. E a Bíblia deixa muito claro que se Deus estiver contra você, 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, não sei mais em que direita e esquerda eles estariam. Os anjos estarão com você te defendendo. Uhum. Se Deus deixar você cair, é para você se levantar ainda mais forte, porque Paulo disse, né? Deus fala para ele, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, firme e forte, viu, jovem? Apanhe bastante. Quanto mais você apanhar, você sabe que Cristo também apanhou. Uhum. Né? Participando dos sofrimentos de Cristo, né? Jesus falou isso, né? Saiba que antes do que a vós fizeste a mim. Deus foi... Cristo era um louco, não era um louco? É um varrido. Outro dia um amigo meu me ligou e falou assim, Marcos, você precisa se tratar, você está defendendo a Bíblia, está defendendo essas coisas. Eu falei, que médico? Um psicólogo? Ele falou, não, um psiquiatra, Marcos, você precisa... Entendeu? Mas a loucura, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Para confundir as sábias. Para confundir as sábias, não foi assim, Rebeca? Uhum. Amém, acho que eu falei bastante, né? Que coisa boa. Doutor Marcos, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, ter dado esse apanhado tão necessário para essa geração que está vindo aí. Então, muito obrigada. Rebeca, privilégio, obrigado eu. E, sobretudo, quero agradecer a meu Deus pelo privilégio que Ele me tem dado de defender a sua palavra. Olha só, quer privilégio maior? Defender a palavra de Deus? Defender a nossa fé, defender a nossa união como igreja, não existe. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, como teu filho, defender a tua palavra e a verdade. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Feito Tulipas. Todos os livros que o Dr. Eberlin recomendou vão estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada neles. E se você quiser ver mais uma entrevista como essa, tenha certeza de clicar aqui do lado. Então, eu espero que você tenha gostado, então não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma outra entrevista quando for lançada. Então, que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.